tem reservado neste mundo por meio do seu sacrifício na cruz, cumprindo a lei, derramando seu sangue em favor da raça humana. Então, meus amigos, a maior bondade de Deus, o maior, que superou a transgressão, o pecado e a desobediência de Deus, foi ter amado nós antes do pecado. Deus, todavia, Ele sempre amou a sua criação, antes e após o pecado. Nós observamos que antes do homem pecar, o homem gozava de um bom relacionamento com Deus. Deus dialogava com o homem. E o homem vivia uma plena comunhão com Deus. E Deus, todavia, apresentava os seus favores e a sua satisfação para com a sua criação. Quando Deus descia do céu para conversar e dialogar com o homem, para orientar o homem. Era o prazer de Deus para com a raça humana. Muito embora que na sua pré-onisciência, ou sua onisciência, Deus sabia que o homem chegaria a desobedecê-lo, a não querer mais ser instruído e orientado por Deus. Mas mesmo assim Deus não deixou de dialogar e conversar com o homem. Pelo prazer, todavia, que Deus tinha com a sua criação. Mas Deus sabia que o grande assalto, Deus sabia em que o homem se tornaria, antes mesmo da sua criação, Deus ele já havia projetado a Cristo. Como está escrito em João no capítulo 1. Porque Deus não é um produto evolutivo. Deus não evolui não pelos acertos e os erros do elemento humano. Foi por isso que antes de Deus criar o céu e a terra e o ser humano e os seres vivos, Deus já havia preparado o Jesus Cristo. Ele já havia processado na pré-existência de Deus. Ele morreu e ele só quis Deus já havia um homem nessa condição. Por isso que a Bíblia diz que Deus criou o mundo do nada. Simplesmente Deus usou a palavra para, dizendo, já lhe apareceu. Muito embora que a ciência tenha uma teoria totalmente contrária. Mas a palavra de Deus diz que Deus criou tudo do nada. O salmista diz que Deus falou e apareceu. Deus disse, haja e apareceu. Quando o pai de família, junto com a sua companheira, tem o seu primeiro filho. Quando ele ama a família, quando ele ama a esposa, ele fica contente, ele fica alegre. Ele conta a história do trabalho para ele largar, para estar de lado do seu primeiro filho que ele teve, ou seja, macho ou fêmea. Era o prazer que o pai tem. Porque a sua esposa teve o primeiro filho, ele fica caducando, ele fica como criança, porque ele tem amor à sua família, ele tem amor à sua esposa, ele tem amor ao primeiro filho ou filha que nasceu da estranha dele. Assim foi Deus. Muito embora que o homem seja limitado, muito embora que o homem não saiba qual será o futuro do seu filho, mas ele tem o maior apreço, o maior amor, a maior afinidade pela sua família e pelo seu filho. Quem quer ver o seu filho hoje terminado, assassinado no meio da rua? Quem quer ver a sua filha hoje assassinada, estrufada, esmagada pelo ônibus, pelo carro? Você for um pai de Dalmato, que não tem amor pela família, o verdadeiro pai, a verdadeira mãe, ele vai ficar triste, ele vai ficar com aquele sentimento de culpa. Sabe por quê? Porque ele tem uma reação
Esse manifesta do homem que tem apreço, tem amor pela sua família, pelo seu filho. Deus se apresentando que o homem haveria de pecar, desobedecer. Deus agora havia preparado a Jesus Cristo como Cordeiro Pascual. Pois não tem Deus. O homem desobedece, o homem peca. O pecado de Adão atingiu até o próprio Filho de Deus. Porque ele teve que pecar. Ele teve que uma forma humana, como está escrito lá em João no capítulo 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E ele se manifestou. Ele foi conhecido, foi manifesto, com o propósito de resgatar o homem do seu próprio erro, da sua própria escolha. Foi a escolha do homem que hoje nós estamos nessa situação. Foi a escolha do homem que levara o homem, todavia, a sentir hoje o que ele vem sentindo. É a perda de um filho, a perda de uma filha. É o casamento se acabando. É o homem perdendo o prazer pela mulher, a mulher perdendo o prazer pelo homem. É o homem querendo fazer da sua companheira uma escrava. É o homem querendo fazer da sua companheira uma prostituta. É uma mulher querendo manipular o marido. É uma mulher querendo mandar e dar ordem ao marido. Sabe o que eles são os valores? É vertido. Pecado contaminou toda a raça humana. A Bíblia diz que o pecado ele entrou pelo Adão e por Adão também entrou a morte, passou a todos os homens. Porque os homens amaram as trevas, amaram mais a luz, preferiram ser amantes, preferiram se casar com a escolha deste mundo, em vez de obedecer e ser fiel, e ter uma comunhão e gozar de uma plena liberdade com Deus. Essa vez eu vi trouxe um documentário dizendo, A gente vai de cavaleiro, né? e esse repórter ele fez uma pergunta, ele foi na África, e em uma das suas críticas ele disse assim, aonde é que ele estava Deus? Foi ele ver tamanho um sofrimento. Vocês não tem dinheiro pra pagar não. 2.800. Nós já sabemos a situação da África. Existem duas Áfricas, a rica e a pobre, a branca e a preta. Quando ele viu aquele cenário, as crianças magras passando fome, e o governo nem aí, era a situação daquela epidemia aí. Se para ele aquela epidemia ali não fazia parte da sua nação, nós sabemos que Oi? aí agora dele nasce agora um espírito de crítica, por ele ver tanto sofrimento. Aí ele olha para o céu e pergunta onde é que está Deus, que não está vendo essa coisa. Não tem errado hoje, sabe por quê? Porque ele não examina as escrituras, você tem que examinar as escrituras. Que a Bíblia diz que Deus entregou ao homem o governo, a responsabilidade da administração do mundo ao homem. Aquela situação ali, a culpa não está em Deus, não. Aquela situação ali, a culpa está no Estado, está no governo, está no rico, nos milionários, porque a Bíblia diz que aquele que pode fazer o bem não faz, peca. A devoção para Deus. Se Deus entregou a Adão a responsabilidade de administrar o mundo, e com a perca agora da comunhão que ele tinha com Deus, o diabo agora usurpou por meio da orientação da mentira, que ele passou agora a orientar a Eva dizendo que Deus não era sério, que Deus não tinha compromisso no que ele disse a eles, que ela não levasse Deus a sério, porque Deus sabia que no dia que ela comesse ela seria igual a Deus. Por que nasceu essa vontade dela comer e ser igual a Deus? Porque eles, na minha conjectura, na minha particular interpretação, ele sabia, ele conhecia, ele via Deus. Aí Deus agora diz a Adão, vocês devem estar proibidos sobre o conhecimento do bem e do mal. Não confere em Deus, não.
produto do fruto do conhecimento do bem e do mal do jardim, porque ele quis colocar. Nós sabemos, com a queda do mundo, que o homem deve comer aquele fruto, proporcionou miséria, sofrimento, guerra, moléstia, morte, guerra e tantas outras coisas que veio atingindo a raça humana, mas também atingiu aos céus. Por que atingiu o céu? Porque a Bíblia diz que João Evangelista viu um cenário. E esse cenário, alguém dizia que ninguém no céu, nem na terra, nem abaixo da terra, no submundo, não era ninguém digno de morrer pela humanidade. Quando alguém exclama e apresenta essa situação irreversível, porque alguém que estava procurando um elemento que pudesse morrer em favor da humanidade, ele procurou no meu mistério e não encontrou. Ele procurou no meu de 24 versos 2 não encontrou. Ele veio para a terra entre os homens, ele não encontrou ninguém digno de morrer na cruz. Quando ele vai agora para o submundo, e a Bíblia fala que é o inferno, ele não encontrou ninguém digno de morrer pela humanidade. Aí ele volta para o céu. Quando ele volta para o céu, e João Batista viu alguém dizer ele, e João Evangelista fazendo a retificação, viu alguém dizer ele, que ninguém era digno de abrir e olhar e ler o que estava escrito no livro da vida. Naquele livro. Aí João agora ficou descontente, triste, satisfeito. Ele começou a chorar. Pô, acabou-se a minha esperança. A minha esperança estava em Cristo. Quando ele começou a chorar, aí um dos anciãos olhar para ele e disse assim: João, por que tu chora? Não há motivo para esse teu choro. Eis aqui o leão da tribo de Judá que morreu, que deu a sua vida, que a morte não teve poder sobre ele, que a morte não pode deter ele no Hades, que a morte não pode deter ele na Giena, que a morte não pode deter ele no inferno, que a morte não pode deter ele no lago de fogo, que a morte não pode deter ele no submundo, porque Deus, como está escrito em Atos dos Apóstolos, foi lá no inferno e ordenou a morte e ressuscitou a Cristo. Você olha a história geral, você vai encontrar muitos personagens, muitos grandes homens que passaram para a história e deixaram aqui a sua marca. Eu poderia citar muitos nomes, mas eu quero dizer que todos esses homens morreram. E quando você fala lá, no sepulcro dele está escrito: aqui estão restos mortais de Allan Kardec, de Buda, de Maomé, de Tiradentes, fala por aqui. De Pedro Guerra, Maurício de Nassau, da Princesa Isabel, Gustavo Colombo. Quando você dá uma voltinha na história, você vai ver grandes nomes, grandes livros, na ciência, na tecnologia, na teologia. E no seu tempo ele brilhava, no seu tempo ele era aclamado. Quantos historiadores, quantos filósofos, como Platão, Sêneca, Confúcio, e entre outros, passaram por esse mundo, mas morreram. A sua história ficou aqui. Ele não levou nada, não levou seu anel, seu diploma, mas Jesus Cristo foi diferente. Esses homens, como os imperadores de Roma, Nero, Calígula, César, Marco Aurélio, Trajano, tantos outros, que se intitulava Deus, que procurava ter adoração, toda a veneração estaria voltada como ele, como o anticristo. Todos eles morreram e morreram novo. Passaram, foram-se embora os deles e ficaram os anéis. E lá, em Roma, está escrito: aqui está o resto dos mortais, do Papa I, Papa II, Papa III, Papa IV. Quanto Papa quiser, está escrito aqui, está o resto mortais. E agora dizer que o Papa Francisco,
Agora, se você chegar na sepultura de Jesus Cristo, você vai encontrar um epígrafo, uma seguinte expressão: ele não está mais aqui, porque ele ressuscitou dos mortos. Ô irmão, qual é a prova que você dá que Jesus Cristo ele ressuscitou? É porque dele que ele morreu. Até hoje se fala no nome dele. Até hoje se faz apologia ao nome dele. Até hoje se defende o nome dele. Até hoje ele tem perdoado. Até hoje ele tem ressuscitado. Até hoje ele tem absolvido. Até hoje o nome dele. Até hoje ele tem feito morada no coração do homem. Quantos traficantes, quantos assassinos que hoje é cristão e dá um bom testemunho. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo ressuscitou. Porque Jesus não era meramente o homem. Jesus Cristo não foi possibilidade. Jesus Cristo não foi herói do tetrarca grande. Jesus Cristo não foi Nero, Constantino, Tiradentes, Maomé, Buda, Allan Kardec, Maurício de Nassau, Deus e homem. Quando chega aqui em Pernambuco, encontrou Pernambuco falido. E ele agora começou a emprestar dinheiro aos usineiros. Na Europa, para serem comprados, porque eles eram opressores. Maurício de Nassau, como era um cristão, disse: eu não posso fazer isso, eu dei a minha palavra e vou manter a minha palavra. Eu prefiro perder o meu status e que eu vou ver atrás. E de onde, quando a gente pegar uma coisa, nação primeiro e exército, o Maurício de Nassau aqui, por vontade de Deus. Um batalhão de médicos, enfermeiros, arquitetos, engenheiros. Quero fazer essa comparação de Maurício de Nassau, uma grande nome de diferença, como Jesus Cristo. Os judeus esperavam um Jesus monarca, os judeus esperavam um Jesus nascido no berço real, um homem preparado, dotado de guerra, com estratégia superior do que a de Roma. Quando alguém esperava Maurício de Nassau fazer aqui um grande exército, Maurício de Nassau trouxe médicos, engenheiros, arquitetos. Jesus, quando alguém esperava que ele vinha para libertar Israel do jugo tirano de Roma, Jesus Cristo veio para libertar o homem do jugo do diabo, que era pior do que o jugo de Roma. O jugo de Roma durou 1000 anos. O jugo do diabo permanece eternamente. E você nunca poderá escapar da tirania, da crueldade, da perversidade do diabo. Você pode libertar o homem dessa tirania é Jesus Cristo. Por isso que ele não achou dentro dos homens, dentro dos anjos e dos 24 anciãos ninguém digno. Somente ele, o sangue inocente. Deus que ele expulsou a sua divindade dos céus. Sem pecado algum. Aí a Bíblia fala em Isaías que ele veio como uma ovelha muda ao matador e não abriu a sua boca. Ele apoiou no rosto, aquele que criou você, aquele que ele criou, aquele que criou a fauna e a flora, aquele que criou todo o ser vivo, estava agora diante de criado. Ele já havia passado pelo sinédrio, ele já havia apanhado dos soldados lá no sinédrio no rosto, já havia levado bofetada lá no sinédrio, estava ali o Filho de Deus, sem pecado, inocente, o próprio Deus em forma humana. Aí como alguém procura agora colocar a culpa em Deus? Foi ele que deu o seu filho. Jesus não veio porque Deus não ordenou não. Deus não houve que foi Jesus de morrer pelo mundo não. Jesus sempre se ofereceu a ele. E o Pai agora ordenou Jesus o que ele quer. Por isso também ele se deu amor de uma tal maneira. Seria o seu filho de gênero para que todo aquele que ele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora eu quero te dizer uma coisa. Os braços de Deus estão abertos para te absolver, para te perdoar. Mas se você morrer nessa condição, você vai ser culpado do sangue dele. Você vai ser culpado da morte dele. Tanto quanto a carne e milagres e soldados que crucificaram e assassinaram a Cristo.
Você vai ser reputado como assassino. Você vai ser reputado como também derramou e participou da morte, derramou o sangue de Jesus Cristo. Agora não. Agora ele está como advogado. Agora ele está com os braços abertos, esperando o pecador arrependido, esperando aquele que reconheça que precisa dele, que precisa ser absorvido no lago de fogo, da condenação, da segunda morte, num lugar onde não tem uma rede, não tem um hospital, não tem uma área social, não tem uma rede social, não há de água, não há de alimento. Você vai ter sede, mas não haverá água. Você terá fome, mas não haverá alimento. Aqui você pode passar por qualquer situação física. Uma dor no fígado, uma dor no rins, de cabeça, uma dor lombar, uma dor na clavícula, uma dor ou uma hérnia de disco na coluna. Você pode procurar um médico no hospital. Ele vai passar um paliativo. Mas você vai descansar daquela dor pelo tempo. E você vai ter um certo horário, uma cama para você dormir. Existe um horário para você almoçar. Existe um horário para você jantar. Existe um horário para você coabitar com a sua esposa. Existe um horário de dia. Então, cadê a oportunidade de você tomar uma cervejinha, tomar um bom vinho, de você fumar uma maconha, uma pedra, de você adulterar, trair a seu marido, trair a sua mulher. Existe ocasião que você vai sair, não para jogar, não para ir para um campo, não para ir para um zoológico, não para ir para um cinema, não para ir para um piquenique, não para ir para um campo de futebol, mas você vai sair para matar um pai de família, você vai sair para matar uma mulher grávida, você vai sair para matar uma criança, você vai sair para matar um pai de família, você vai sair para assaltar, você vai sair para assediar a mulher do seu amigo, você vai sair para assediar a mulher do seu próximo. Você vai desejar, por questão de inveja, matar o seu colega, seu amigo, seu vizinho, porque ele prosperou, ele tem alguma coisa na vida. Então você deixou que a inveja, o ódio, nascesse no seu coração, e você agora procurou em matar o seu colega para herdar a herança dele. Quantos casos tem acontecido aqui? O cara mata o outro para ficar com a empresa do cara. Porque aquele cara está competindo com ele e está se saindo bem. Ele não está tendo o lucro que ele pensava que ele desejava, mas o amigo dele está tendo. Aí que ele faz uma armação. Ele projeta o meio de tirar a vida daquele cidadão, cidadã, para ele se apostar e ficar sendo o líder daquela empresa. Nós vivemos uma sociedade pobre. Nós vivemos uma sociedade promíscua. Nós vivemos uma sociedade que o homem e a mulher hoje só tem prazer nas coisas desse mundo. E a Bíblia diz que quem ama esse mundo se torna inimigo de Deus. O amor a este mundo levará o cara para a eternidade de Deus. Porque o homem ama o adultério, o homem ama a violência, o homem ama vestir uma saia, o homem ama vestir um cuecão de couro, o homem ama tirar a vida do próximo, o homem ama aquele depravado e mentiroso. Mas esse não é o propósito de Deus. Você deve ser você quando eu pego seu livro, o traficante ele foi assassinado. Ele estava nos últimos dias dele de vida. Uma grande multidão estava fazendo uma selfie. E ele já estava morrendo, ele fazendo de barra. As pessoas querem pegar o cara, eles socorrer o cara. Ele pode ser um ladrão, ele pode ser um traficante, ele pode ser um assassino, mas ele deve ser levado sim para o hospital. Porque a lei de Deus é essa, não matarás. Capítulo 9, o versículo 6 dizendo: aquele que invade ao homem, aquele que derrama o sangue do homem, o sangue que ele derrama também será derramado. O problema do cara assassino que tem pra ver, que é quanto mais, ele não é com a justiça, não é com a sala de custódia não, é com a justiça divina, porque um dia ele vai se apresentar perante Deus, se você queira que não queira, e esse sangue, e esse crime que você cometeu e não se arrependeu, você vai ser fechado, você vai prestar conta, o livro vai ser aberto, vai chamar o seu nome. Sabe por que eu estou pregando assim? É para o seu terreno. E a igreja hoje, ela não tem esse cuidado.
condenai as obras infrutuosas da treva. Isso publicamente, abertamente. Para ele é você falar da vida dos outros. Você é odiado, é perseguido. Você não é bem feito, perseguido. Vou procurar uma Bíblia na sua vida para me matar. Se for possível, até para tirar sua vida e assassinar você. Nós vivemos em uma época, meu irmão, uma dispensação da apostasia. Para onde você vai? É o que você vê, é o que você ouve. Apostasia na religião, apostasia na música, apostasia no futebol. Apostasia no livro, no filme, numa novela. Quando o livro tem contaminado o caráter, a moral, a comunhão do homem para com Deus, porque o homem hoje, todavia, ele endurece o coração dele para as coisas de Deus. Não tem prazer mais, não quer saber mais de Deus, tem tanta coisa para ele, porque ele ama as coisas desse mundo. O diabo tem pego ele, a vida de Deus, aquele decapado, moral, assassino do diabo, ele trabalha para manter você quieto, você não entende a verdade, para que não resplandeça a verdade de você. Porque o alvo do diabo e do anticristo é a sua vida, é a sua alma. O diabo é mentiroso, o diabo é pai da mentira. O diabo é acusador. Nós aqui pregamos a luz da palavra de Deus. Mas quem condena e quem acusa o homem é o diabo. Está escrito lá em Apocalipse. A Bíblia diz assim: ai dos que habitam na terra, porque o vosso acusador foi lançado sobre ela. Aí o pregador diz assim: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Escapar de quê? Terremoto, de tsunami? Era isso o pensamento do escritor? Como escaparemos nós da guerra, do desespero, da fome gerada, da carestia, do divórcio, que é isso pagar, porque Jesus disse: vai atrás do que é de Deus e a Deus que é de Deus. Mas a minha própria Bíblia diz assim: ai, o dia que a lei se luta para condenar o trabalhador. O profeta está dizendo que o trabalhador ele tem prioridade. O dinheiro que entra no cofre público visa ao trabalhador, a beneficiar o trabalhador. Então esse investimento será na educação, na moradia, esse investimento será na segurança, esse investimento será no salário, no mesmo salário que você ganha hoje. Ai, do dia que a lei luta para condenar o trabalhador. Ele começou agora a condenar. Ele começa agora a reivindicar a prioridade ao trabalhador, o respeito ao trabalhador, a atenção voltada para o trabalhador. O que nós estamos assistindo hoje é o contrário, não é inversão de valores. Aí Ezequiel no capítulo 34 diz assim: ai dos pastores que se apacentam a si mesmos, não apacentarão os pastores e as ovelhas. Aí Ezequiel está falando de quem? Os pastores? No capítulo 34. É o rei, os governadores, eram os prefeitos, os príncipes, os seus ministros, os sacerdotes, que estavam todos riquinhos, menosprezavam o cidadão, menosprezava a viúva, menosprezava os órfãos, menosprezava o necessitado e o pobre. Eles criavam a lei para se proteger a ele, com a sua família e toda coisa prevaricadora, satânica, que vem governando o mundo. O diabo não vai tirar proveito do catador de papel, não. O diabo não vai tirar proveito do catador de lixo, não. O diabo não vai tirar proveito de um cara que passa o dia todo no almoço para carregar o seu pão e sua feira, não. O diabo vai influenciar e vai tirar proveito. É do governo, é do presidente, é do prefeito, é do governador, é do senado, é do deputado, é do cantor, é do jogador. Quando eu falo cantor e jogador, eu falo aquele cantor que é depravado e moral. Que sai a sua música depravada para corromper a dignidade, a decência, a pureza da família, do casamento, da juventude.
Você com a arma na mão é muito melhor. Como é que é? A arma não tem aproveito nenhum. A arma só pega inteira, só para a senhora, só primeiro. A arma, quando ela não leva o cara pro cemitério, leva o cara pra cadeia. Então a maior arma que o homem deve existir é a Constituição. Abaixo da Constituição Divina, porque a Constituição Divina, ela deve ser honrada e respeitada, mas ninguém quer saber mais da Constituição Divina, não. Existe sua Constituição, existe a Constituição dos homens e existe a Constituição de Deus. Existe a sala de custódia do homem e existe a sala de custódia de Jesus. E Jesus tem uma sala de custódia para ele. Qual é a sala de custódia de Jesus? Qual é o proveito que nós queremos por ela? Você vai ser perdoado, você vai ser absolvido. Você vai se tornar um novo homem. Você não vai ter mais ameaça, você não vai saber. Não era para sociedade, porque você gastou pela sala de custódia de Jesus. Se você querer passar pela sala de custódia de Jesus, Ele está te convidando. Ele está te chamando. A única sala que pode pegar você, transformar você numa nova criatura. A única sala de custódia que pode reverter a situação, o quadro da sociedade e da humanidade é Jesus Cristo. Porque Ele perdoa, Ele regenera, Ele transforma, Ele vivifica. E você agora vai deixar de ser treva para ser luz. E você vai ser conhecido como o sal da terra e a luz do mundo. Aceita Ele, somente Ele é que pode. Segundo João Batista, que aponta para Jesus. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do homem e do mundo. Aceita Ele como seu Salvador, em nome de Jesus.